Beleza, deixa eu colocar aqui para apresentar. Beleza, galera. Então, hoje nós vamos falar sobre a meningococcemia. É um pouquinho aí a sequência quando falamos das meningites bacterianas, né? Porque o agente, o meningococo, acaba provocando também a meningococcemia. E aí já vamos ter aquele conceito de doença meningocócica, tá? Então, quando falarmos em doença meningocócica, é qualquer doença provocada pelo meningococo. E aí temos a meningite, temos a meningococcemia, que são as principais doenças, tá? E aí, quando falamos em meningite ou em meningococcemia, é uma das doenças meningocócicas, tá certo? Então, o que eu for falar aqui nos slides, às vezes eu vou falar o termo doença meningocócica, então vai estar relacionado ao global do meningococo, e a maioria dos itens eu vou falar especificamente da meningococcemia, tá certo? Bom, a meningococcemia é por ser causada pelo meningococo, né, pela Neisseria meningitis. Ela é uma doença bacteriana aguda e, infelizmente, rapidamente fatal, em que um comprometimento vascular vai se destacar. Então, nós vimos na aula passada que o comprometimento neurológico do meningococo, né, tem suas consequências da meningite meningocócica, que é uma doença que pode levar a óbito em 100% dos casos, se não tratado, mas com o tratamento tem uma evolução muito boa. Então, realmente, a mortalidade cai drasticamente. Já na meningococcemia, nós temos uma mortalidade maior em relação à meningite meningocócica, justamente pelo comprometimento vascular que ele provoca. E na grande maioria das vezes, quando há o diagnóstico, já há esse comprometimento vascular importante. Eu disse para vocês que existem vários sorogrupos do meningococo, né? Agora eu falo para vocês que são 13 esses sorogrupos, e os que mais frequentemente vão causar a meningococcemia são os tipo A, B, C, Y e o W135. Então são esses, inclusive, que temos aí a questão da vacina, porque além da meningococcemia, eles também são agentes importantes das meningites. Lembrar que a grande maioria, a imensa maioria, a cada 10 doenças meningocócicas, agora eu estou falando de doença meningocócica, que ocorre, 9 são causados por esses três primeiros sorogrupos, ou sorogrupo A, ou sorogrupo B, ou sorogrupo C. Vocês lembram que terça-feira eu comentei que o sorogrupo A estaria relacionado principalmente aos surtos e epidemias, né? Então, isso vale para todas as doenças meningocócicas. O que se observa é que há uma estimativa de pelo menos 500 mil de casos ano no mundo de doença meningocócica. Vocês viram que de meningite meningocócica no Brasil, em torno de 17 mil casos desses 500 mil, e desses 500 mil, 10% de óbito. Então, em termos de doença meningocócica, a quantidade de óbitos global chega a 10%, sendo que a maioria desses 10% são pela meningococcemia, tá bom? E a doença, ela tem uma evolução muito rápida, ela tem alta letalidade, a variabilidade de letalidade dos estudos é muito grande. Se a gente fala que há uma variação de 7 até 70%, dá uma ideia de que os estudos não seriam confiáveis, que essa epidemiologia não seria confiável. Mas, na verdade, isso depende muito de onde, da população que é estudada. Então, nos países mais desenvolvidos, nós temos uma menor letalidade, e nos subdesenvolvidos, uma letalidade maior.
Em termos de transmissão, né? Sabemos que a meningococcemia pode ocorrer em todo o ano. Agora, na época de frio, ela tem sua prevalência. Então, seria nessa época que estamos no momento, né? Que é essa época de junho, julho, né? Pegando um pouco de agosto, e no final do ano, ali, final de novembro, entrando em dezembro, tá? Ela também, assim como a meningite, tem ondas epidêmicas, e quando ocorrem essas ondas epidêmicas, elas podem durar de 2 até 5 anos. Então, se observa um aumento de casos por um período prolongado, né? Então, esse surto, na verdade, não é curto, pode durar até 5 anos. A distribuição geográfica dela é universal, então ocorre em países desenvolvidos, em países com diversas características climáticas, né? Sabemos sim que a aglomeração intradomiciliar favorece a transmissão, por isso aquela quimioprofilaxia que eu comentei das meningites, ela é muito importante, né? Vai acometer principalmente as crianças e os adultos jovens, porém também na meningococcemia, a principal faixa etária são de menores de 5 anos. Porém, nós temos percebido que mais que a meningite, ele vai atacar adolescentes e adultos jovens, mas não numa frequência de ser predominante. Mas realmente, depois dos 5 anos, é mais comum, né, entre aspas, ter uma meningococcemia do que uma meningite meningocócica. O ser humano é o único hospedeiro natural, então a transmissão é homem-homem mesmo, né? 10% dos adolescentes e adultos são os portadores assintomáticos, não são o caso índice geralmente, então vão infectar a criança da residência, a criança do convívio, e a transmissão, como a grande maioria das transmissões das doenças que nós temos visto aqui, é por via respiratória, né? Então as gotículas de saliva, o espirro, a tosse, etc. A doença em si, ela ocorre em menos de 1% dos casos, tá bom? E aí fala-se muito em predisposição pessoal, em queda de imunidade, infecções virais prévias. Bom, a verdade é que ainda não se bateu o martelo quanto a isso, mas com certeza alguma alteração da imunidade a criança tem que ter. Então, o que a gente observa é que a incidência de portadores assintomáticos é alta, e a incidência da meningococcemia doença, ela é baixa, tá certo? Questiona-se a transmissão, né, que indireta, né, ou seja, a transmissão por objetos, né, contaminados, etc. Isso se questiona, fala-se que é possível, mas vocês têm que ter em mente uma coisa em relação ao meningococo. Ele, dentro do organismo, do nosso organismo, do organismo humano, ele pode causar um estrago enorme, né? E aí a gente está falando em meningite e meningococcemia. Ele pode ficar latente em portadores assintomáticos e nunca se manifestar, mas no exterior, né, fora do corpo humano, ele tem uma vida muito curta. Ele morre muito rápido. Por quê? Porque ele é extremamente sensível a variações de temperatura. Então, o meningococo tem essa característica. Então, para termos realmente a infecção homem-homem, tem que haver esse contato próximo, né? Então, por isso que a quimioprofilaxia vai procurar justamente os contatos próximos do caso índice, que é a criança, tá certo? O período de incubação varia, pode ser muito rápido, em torno de 2 dias, chegando até 10 dias. A transmissibilidade vai ocorrer enquanto tiver nas secreções da nasofaringe, e aí na hora do tratamento nós vamos ver que período que é esse, tá certo? E na verdade não, né? No próxima frase eu já tinha colocado. Então, depois de 24 horas que você iniciou o antibiótico, ele já não é encontrado na nasofaringe. Então, o período de transmissibilidade do meningococo é até o momento em que se inicia o antibiótico. Com 24 horas de antibiótico, ele não vai transmitir mais. Como eu disse, pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas é comum ainda em crianças menores de 5 anos. Em termos de etiologia, eu meio que copiei o slide lá da aula de meningites, né? No GRAM tem aquele diplococo gram negativo, tá ele bonitinho aí, trouxe a foto aqui para vocês relembrarem, né? Que é um diplococo.
gram negativo, com a coloração de gram negativo, e os causadores da doença continuam, né, assim, na citação que eu já tinha colocado, né, e é interessante que foi encontrado o seguinte, que em pacientes que estão com sepse, fazendo um estudo em todos os pacientes que estão com sepse, foi-se ver os níveis de endotoxinas que foram encontrados, né, decorrente dos agentes que provocam aquela sepse. E foi bem claro nesses estudos que o meningococo, né, na meningococcemia, é o que tem maior nível de endotoxina. Então, aquele lipopolissacáride que eu comentei na terça-feira, né, que é a endotoxina da parede da cápsula ali do meningococo, tem uma concentração extremamente alta, capaz de provocar lesão do endotélio muito importante. E essa lesão do endotélio muito importante vai provocar toda a cascata da doença. Então, nós temos aí sorogrupos que podem ter um nível de endotoxina bem maior, que vai predispor ao surgimento da meningococcemia, e níveis de endotoxina menores, que aí seriam mais com um tropismo para o sistema nervoso central, tá certo? Só para a gente meio que sedimentar isso, né? E com uma certa semelhança em relação às meningites, então, até para facilitar o nosso raciocínio, eu até peguei para fazer os slides da meningococcemia, eu peguei meio que a fisiopatologia dos slides lá da meningite, né? Joguei aqui e mudei para transformar em meningococcemia, para que vocês tenham aquela mesma noção de sequência que a gente tinha nas meningites, tá? Então, a gente vê a colonização da mucosa da nasofaringe, né? Inicialmente com portadores assintomáticos, pode chegar em pacientes suscetíveis. Da mucosa da nasofaringe, as bactérias, elas entram no espaço intravascular, e aí dentro desse espaço intravascular vão ter que vencer aquelas barreiras do hospedeiro, né? Sistema complemento, atividade fagocitária dos neutrófilos com a imunidade celular, a imunidade humoral, né? E para que isso ocorra, para que a bactéria vença essas barreiras, ela tem uma cápsula de polissacáride, e aí, a partir de agora, um pouco diferente ali das meningites, eu destaco aí em amarelo, em letras maiúsculas, as endotoxinas do meningococo, que é também chamada de LPS, que nada mais é que uma sigla de lipopolissacáride, mas muitos chamam simplesmente de LPS, que tem altos níveis, né? E esse meningococo que tem esses altos níveis vão ter um tropismo maior pelo vascular. Por quê? Porque eles vão induzir localmente, né, naquele espaço intravascular, uma resposta inflamatória muito intensa, certo? E essa resposta inflamatória muito intensa vai provocar uma extensa lesão endotelial. E essa extensa lesão endotelial vai provocar alteração da permeabilidade vascular, né? E isso tudo vai ativar o quê? A cascata da coagulação. Então vai ter uma indução maciça dos fatores da coagulação, e essa indução maciça nós sabemos para onde que vai, né? Vai para a famosa CIVD, coagulação intravascular disseminada, provocando uma coagulopatia grave e numa sequência, né, um choque, sendo que esse choque pode ser tanto hipovolêmico, né, por sangramento, etc., quanto o choque séptico, né, por ser uma infecção muito grave. Então, de cara eu já digo para vocês, temos duas síndromes na meningococcemia, a síndrome infecciosa e a síndrome vascular, tá certo? Então, basicamente, a fisiopatologia é decorrente dessas duas síndromes, síndrome infecciosa e síndrome vascular, que é onde vai se basear, inclusive, o tratamento. Bom, em termos de quadro clínico, né, o início é abrupto, a evolução é rápida. Então, o que eu quero dizer para vocês? Sempre quando vocês pensarem em meningococcemia, vocês falam assim, botar na mente assim, quero imaginar um paciente com meningococcemia. Lembrem de um quadro muito rápido. Uma coisa assim que é extremamente rápida, que não espera muito você atuar, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. É uma criança, por exemplo, esses exemplos que eu dou são de realidade, de colegas contando de atendimentos
que já fizeram em pronto-socorro, tá? Então, eles falam assim, nossa, atendi essa criança 10 horas da manhã, que estava com manifestações inespecíficas, né? E a gente achou que poderia ser uma IBAS, não sei o que, não sei o que. De noite, a criança chega chocada. E aí tudo, mas aí fica assim, mas será que eu deixei escapar alguma coisa, né? Fica até, a gente tem essa na cabeça, não, mas será que eu deixei escapar alguma coisa, né? Não, não, mas é realmente a menincoxemia é muito súbito. Então, a criança pode estar só com sintomas inespecíficos de manhã, 12 horas depois, 18, 24 horas depois, às vezes tá fazendo protocolo de morte cefálica, por exemplo. Então, realmente é muito rápido, infelizmente. Os lactentes, as manifestações iniciais sempre, né, de novo os lactentes, né, então elas são mais inespecíficas, né, temos a febre, temos a irritabilidade, temos aquele choro constante, né, então quais doenças podem provocar esses lactentes? Praticamente todas as doenças infecciosas, né, podem provocar. Agora, se houver púrpura, se em algum momento do exame tiver petequia ou tiver uma lesão vascular mais extensa, que é a púrpura, aí não, aí vocês têm que lembrar do meningococo, não tem como não lembrar do meningococo. Ah, doutor, mas já vi sepsis por outros agentes que podem dar púrpura. Sim, sim, o estáfilo é um deles. A Cephalus staphylococcus é um caso. Mas no meningococo, realmente, assim, a púrpura ela é muito característica, muito extensa em alguns casos, né? E muito rápida. Então, junto com uma Cephalus staphylococcus, por exemplo, nós chamamos de púrpura fulminante, tá certo? Já em crianças maiores, a febre alta está presente, a prostração está presente, né? Dor de cabeça, vômitos, mas o que que vai chamar atenção? É tudo que eu falei agora, que seria uma síndrome infecciosa, associado à presença de petecs que rapidamente aumentam de número de tamanho. Então é uma coisa meio de filme, assim, que você examina a criança lá e vê as petecs, opa, pode ser meningococcemia, vamos atuar, porque parece que agora dá tempo, porque tem pouca peteca. Meia hora depois que você vê, o menino tá tomado de peteca e já começando as lesões mais extensas. Então, realmente é fulminante mesmo, por isso que chamamos de púrpura fulminante. Então, temos o risco do choque séptico, claro que temos o risco de morte, né? E lembrar que, por ser um meningococo, que as cepas que provocam a meningococcemia são as mesmas que provocam, inclusive, a meningite. Doutor, Oi, sim. uma dúvida que eu fiquei perante quanto à etiologia. Nunca entendi muito bem. A meningococcemia ela é causada por infecção direta do meningococo ou por produção de toxina? É a presença do meningococo que possui a sua toxina que sai da cápsula. Entendeu? Quem lesa o endotélio é a toxina, tá certo? Então É, por, a endotoxina que é é, responsável por toda a fisiopatologia. é porque eu pensei mais ou menos, porque tipo, assim, a manifestação por ser petequia, eu penso muito tipo, em eritema infeccioso, não é uma infecção ativa, é basicamente imunoglobulina Sim. eritrogênica, né? Que vai estar Uhum. causando. Nesse caso, eu tenho infecção ativa no momento, né? Sim, sim, isso é. Nesse caso é infecção ativa, a identificação do meningococo, né? Então é uma infecção aguda, ativa. Quem provoca a lesão é o componente, que é a endotoxina, tá certo? E a endotoxina faz todo o estímulo de cascata de coagulação, em CIVD. Então, essa petequia é consequência de CIVD que foi causada pela endotoxina, tá certo? Mas sim, infecção ativa, tá? Não é simplesmente, não é uma doença tóxica, né, que a gente fala, mas é sim doença infecciosa com produção de alta virulência com produção de toxina. Valeu. Beleza. Então, ela pode evoluir com ou sem meningite, como eu disse, por causa da questão das cepas. E aí vem entre parênteses, este último com pior prognóstico. Então, eu estou dizendo a vocês que se não tiver meningite, né, teremos um prognóstico pior. Aí você pensa, poxa, meningococcemia sozinha é pior que meningococcemia com meningite? Mas como assim, né? Alguém pode me responder o motivo?
É por conta da demora diagnóstica, doutor? Oi? Peraí que tá passando a ambulância. Por conta da demora diagnóstica? Da memória diagnóstica, imunológica, você está dizendo? Não, demora diagnóstica, porque demora Ah, para sim, diagnosticar. sim. Ah, entendi. Seria pela demora diagnóstica. Então, você está dizendo que, no caso, por demorar, pela meningococcemia ser fulminante, mais fulminante, não daria tempo de ter uma manifestação de meningite, por exemplo. Seria isso ou não? Não, eu pensei porque, assim, quando a gente tem as manifestações de meningite, a gente tem um quadro clínico que já indica, né? Então, se Sim, você vê um menino pintadinho, prostrado, irritado, letárgico, com sinais meníngeos e tudo mais, a gente já tem uma suspeita diagnóstica. Agora, se entendi. você não tem essa presença dessa irritação meningia e dessa irritabilidade e tudo mais, você tem só a presença da púrpura, talvez seja mais difícil de ser diagnosticado. Aí, Entendi. Poderia ser uma justificativa, mas o que acontece é que a meningococcemia, ela é muito rápida, sabe? Então, assim, não há muito atraso em relação a essa questão do diagnóstico para fins de ter uma meningite associada. Então, não daria muito para você atrasar no diagnóstico, porque, como eu disse, às vezes o diagnóstico ele sai assim em torno de 12 horas depois das manifestações iniciais inespecíficas, entendeu? Então, assim, a princípio não seria por isso. O que acontece é que há o pior prognóstico naqueles casos que não vão ter meningite mesmo, que não vão evoluir com meningite. Já os casos que vão evoluir com meningite, eles têm um prognóstico melhor. E há uma explicação para isso, entendeu? Uma explicação em relação ao próprio agente, ao próprio meningococo. Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Doutor, eu já ouvi alguém falar disso, mas agora eu não tô lembrado, mas eu já ouvi mesmo essa história. Isso. Eu Então, lembro, acho que foi o doutor Bruno, não sei quem, mas eu lembro dessa história aí. o Bruno ele sempre comenta quando vai falar de meningite, meningocoque, meningococo, ele sempre comenta mesmo. E interessante que a turma passada também falou isso. Não, o doutor Bruno disse sobre isso, né? Então realmente assim, é porque a gente gosta de frisar. Primeiro porque vai influenciar na evolução clínica do paciente, né? Vai influenciar na letalidade. E segundo, porque dá essas coisinhas danadas para querer cair em prova, né? Para querer fazer pegadinha. Então realmente é interessante. Então, pessoal, a gente pensa geralmente na cepa e na virulência da cepa, tá certo? Então eu disse para vocês que as cepas lá, né, A, B, C, Y, W135, com a sua cápsula polissacáride, com a sua endotoxina, né, o LPS, que no caso da meningococcemia estaria com uma quantidade tão imensa a ponto de provocar uma lesão muito extensa, né? Então esse tipo de cepa, ele vai ter um tropismo pelo vascular, né? Os que não têm uma endotoxina tão intensa, não provocariam uma lesão endotelial tão importante e, por isso, vai ter a oportunidade de ser transportado para o plexo coroide. Então, e aí fazer a meningite. Então, sim, quando temos meningite meningocócica, por exemplo, tem petequia, né? Então, tem algum grau de coagulação, algum grau de lesão vascular. Então, a dica principal é realmente essa questão do LPS, a sua potência, tá certo? E aí acaba a gente dizendo, fazendo um termo, né? Um termo que é o tipo tropismo, né? Então, existem algumas cepas que vão provocar uma lesão vascular e essa lesão pode chamar a atenção e pode ser maior do que se pensaria na meningite, entendeu? Mas não tão intensa para desencadear a CIVD própria, né? Que é a disseminada, aquela que mata rápido. Então, esse tipo de bactéria seria meio que um intermediário, né? Ele não vai provocar só umas petequiazinhas e vai fazer o estrago no sistema nervoso central, nem vai provocar uma lesão vascular tão absurda que vai matar o paciente rápido. Seria mais ou menos o meio termo. Então,
esse paciente tem um nível maior dos que causam mais a meningite, mas um nível menor dos que provocam a lesão vascular intensa. Então, Doutor, licença rapidão. Tem como você repetir? Porque deu uma falhada monstra aqui para mim e eu me perdi. Ah, tá bom. É a última parte. Qual foi que você ouviu aí? Ixi, espera. Tá me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Tá, né? Aqui tá de boa, doutor. Aqui tá de Sim. boa. Tá bom. É o Arthur que não tá conseguindo ouvir? Não, eu sou arte. Ah, sorte. Ele caiu, inclusive. Ah, tá. Querem esperar um pouquinho para ele voltar? Doutor, basicamente, então, só para fazer uma coisa, eu vou ter uma criança que provavelmente já vai estar internada e com uma síndrome ali de infecção inespecífica, né, com esses sinais, letargia, febre, prostração, vômito. Aí ela vai começar com púrpura. Aí começou com púrpura, eu tenho esse quadro sem sinal localizatório, geralmente, aí eu já vou e trato. Sim. Aí você já considera e já trata como meningococcemia. E aí, você tratando como meningococcemia, claro que você vai, em todos os casos, indica-se a punção lombar para ver se tem meningite associada ou não. E por incrível que pareça, a gente reza para o líquor estar alterado, né? Porque se o líquor estiver alterado, ou é uma meningite meningocócica, que a gente achou que essas petecas eram meningococcemia, mas na verdade é só uma meningite meningocócica, ou é aquela que eu falei, que às vezes tem uma lesão vascular um pouquinho mais intensa, mas tem meningite associada. E sabemos que no caso do meningococo, a meningite, ela tem um prognóstico muito melhor que o da meningococcemia. Então eu prefiro que prevaleça que o paciente tenha meningite do que tenha meningococcemia, entendeu? Então é isso, assim, essa a justificativa da questão do com e sem meningite. Voltou? Sabiá voltou? Eu sou arte, doutor. Suave. Voltou. Voltei, doutor, voltei. Desculpa, gente, é porque hoje esses dias tá tão apertado aí nesses hospitais, viu? Tá bem estressante aí. Eu tô meio ruim da cabeça, viu? E o Dimitri, tá aí? Hein? Dimitri. Parece que chegou o Dimitri. Dimitri, tá aí? Ô, Cadê? Vitor, foi os meninos que falou pra eu te chamar de Dimitri, hein? Ah, sim. Que isso, doutor? Foi eles, ó, fala com o Marlon. Isso é obra do Marlon. Não leva a sério, não sei nem quem é Dimitri, doutor. Acho que eu tenho um filho com esse nome, mas não sei não. Ah, tá. Você foi pra Rússia recentemente, assim? Como é que é? Você foi pra Rússia recentemente, assim? Essa foi boa. Suarte, então você perdeu a parte do com e sem meningite, não foi? Foi, doutor, foi. Beleza. Então eu vou recapitular aqui para vocês, fazer uma revisãozinha. Então, como eu disse para vocês, né, é melhor que tenha meningite associada do que não. E o porquê? Como assim? Que absurdo é esse? Eu querer que tenha as duas doenças do que uma, e vou dizer que as duas doenças é melhor. Então, eu disse para o segredo, ele está na virulência do sorogrupo, né, do meningo que atacou o paciente, e essa virulência vai se dar principalmente pela sua endotoxina, pelo LPS, né? Então, eu falei para vocês que tem a cápsula lá de polissacáride, esse polissacáride é uma endotoxina, que é o LPS, e quando ele tem concentrações muito altas, ele vai provocar uma lesão endotelial extensa, e uma ativação extensa da CIVD a ponto de provocar uma meningococcemia que é muito mais rápida, que nem teria oportunidade, inclusive, deste meningococo fazer uma meningite nesse paciente. Agora, tem aquele que o nível do LPS é bem menor e que a lesão vascular é bem pequena e aí possibilita o seu pleno transporte pelo plexo coroide para chegar lá no espaço subaracnoide e provocar meningite meningocócica. E nesses casos nós temos a meningite com pequenas petequias.
E temos o meio termo, aquele que tem que provoca uma lesão endotelial um pouco mais intensa, que chega para a gente com a suspeita até de meningococcemia, porque a quantidade de petequias e púrpuras são um pouquinho maior, mas não a ponto de ativar, de provocar uma CIVD. Então, este meningococo, ele, por não provocar uma CIVD, por não a lesão vascular não ser tão intensa, há como atempoado dele ser transportado via plexo coroide e ir por espaço subaracnoide. Então, e provocar a meningite. Então, esse meningococo que provocou essa meningococcemia mais leve, entre aspas, junto com a meningite, ele tem uma virulência menor do que esse que não dá tempo nem de afetar o sistema nervoso central. Então, por isso que a possibilidade de tratamento e de cura é maior, porque a virulência dele é menor. Então, se a gente pensar que a meningite, ela, em termos de letalidade meningocócica, é muito menor do que a meningococcemia, então a gente pensa justamente em cima da virulência. Então, todo paciente com suspeita de meningococcemia tem que ser puncionado. E, por incrível que pareça, rezamos para que esse líquor venha alterado. E a gente fala, graças a Deus tem meningite, então a evolução vai ser melhor. Tá certo? Então eu falei para vocês daquela coisa do muito 12 horas depois o menino tá lá morrendo e você atendeu ele de manhã. Então é um paciente que às vezes você já chega numa fase que você não tem como fazer muita coisa, entendeu? Então por isso que você reza para ser meningite, porque você sabe que o prognóstico vai ser melhor. Bom, em termos das síndromes fulminantes, dentro do quadro clínico da meningococcemia, né? Uma dessas síndromes, né, se destaca, né, essas duas crianças aí, né, descobriram que havia uma relação importante entre sepse, o choque intenso, né, a púrpura e hemorragia da adrenal. Então, isso estava muito relacionado à infecção meningocócica. A sepse, numa sequência, claro, pode dar falências de múltiplos órgãos. A CIVD está lá presente e é o fator de morte, né? É a CIVD, e, consequentemente, podemos ter tromboses mesmo. Então, a CIVD é a manifestação mais dramática. Se presente, se ativada, a taxa de mortalidade é muito alta, tá bom? E como que eu vou clinicamente já imaginar que esse paciente está em CVD? Porque só a púrpura em si não caracteriza CVD, né? É o sangramento ativo, inclusive de órgãos, né, internos. Então, nós temos sangramento gengivais, o sangramento gástrico, né, hematêmese, melena, o subcutâneo, né, com aquelas púrpuras, aqueles lagos de sangue que a gente vê, às vezes você toca assim na lesão, você até afunda de tanto sangue que tem, né? E na sua forma mais grave, a criança fica totalmente tomada de púrpura. Então, para ratificar isso, eu mostro para vocês um paciente em púrpura fulminante. Eu não sei dizer para vocês se era uma meningococcemia nesse caso específico, os outros dois slides são, tá? Esse aqui eu não consegui identificar, mas chama muita atenção aí as lesões, né? As lesões purpúricas. Você vê que umas estão mais enegrecidas, outras mais avermelhadas, então é a própria evolução da lesão petequial, né? Então, vamos imaginar que na meningococcemia, por exemplo, essa criança chegasse com algumas petequias, uma, duas no rosto, umas 4 petequias no tronco, uma ou duas no braço, e que 12 horas, vamos dizer, chutar, 12 horas depois ele chegasse assim no pronto-socorro desta forma, tá? Então, você já chama muita atenção para a meningococcemia. Agora, esse menino chegando assim, em pé, com a cara, sem estar com a cara aí de prostração, de nada, e ainda posa para você tirar uma foto, é o ideal, né? Se chegasse todos assim, tava bom, né? Mas infelizmente não chega assim. Agora, nós temos aqui uma criança, né? Um bebezinho, que tem manifestação já de púrpura, e a púrpura já bem intensa, né? Os membros inferiores e os membros superiores estão bem acometidos já, e infelizmente
Algumas vezes é o que a gente encontra, tá? Vocês estão vendo que essa criança está deitada no berço, então não está nem em UTI, não está entubada. Então, às vezes, chegou há pouco tempo, né? Então, olha que lesão purpúrica, né? E aí eu vou dizer academicamente falando, né? Que lesão bonita, né? Olha, então essa aqui, essa de baixo aqui, dá a impressão que ela tá gordona, que você botar a mão, você vai afundar aí de tanto sangue que tem aí. E chama atenção para vocês aqui, ó, nas extremidades, tá? Nos Doutor, pezinhos, nas mãos, sim. é, corre o risco de eu ter que depois debridar essas lesões aí? Ah, o risco é muito grande, né? O risco é muito grande. Essas lesões, assim, quando estão nessa fase aqui, ó, tá vendo? Que eu tô circulando. Quando estão nessa fase, a regressão é bem tranquila, né? Agora, quando estão nesta fase aqui, né, já temos um risco de perda tecidual. E aí, com necessidade de debilidação. Agora, aqui em membros, aqui já temos necrose, né? Que já o pezinho já está bem necrosado, a mãozinha está indo pelo mesmo caminho. Então, aqui, nesse caso aqui não tem conversa, aqui é amputação, né? Neste caso desse pezinho dessa criança é amputação. Vou até aproveitar e mostrar o próximo, olha aí, tá? Só para mostrar. E esse aqui já está em UTI, né? Achei interessante mostrar justamente pela questão da necrose, né? Então, a mão tá evoluindo com todo necrosado, os dedinhos já estão em fase final, né? Então, infelizmente, é uma doença fulminante mesmo, é uma púrpura fulminante que provoca esse tipo de lesão. Se vocês olharem essa lesão aqui, ó, vocês estão vendo com uma bolhona de sangue, né? Então, realmente, assim, alguns colegas chamam de lago de sangue, né? Formam verdadeiros lagos de sangue, né? Verdadeiras imagens, assim, que... E aí você vê um bebezinho, uma criança assim, nossa, a gente fica muito chateado, porque realmente a gente sabe que o prognóstico não é bom, né? Então, nesses casos, quem é a mãozinha, ele já perdeu, né? Mas tá com perigo de perder o braço e, claro, perder a vida também. Bom, então, em termos do diagnóstico inicial, ele, como eu disse para vocês, ele é clínico, né? A gente acaba tendo a suspeita e até iniciando o tratamento antes dos exames chegarem, antes de colher os exames, né? Então, a doença não dá muito tempo para você ficar, nesse caso, fazendo ciência, não. Tem que pegar o menino e tratar, tá certo? Então, o paciente em síndrome infecciosa, principalmente síndrome infecciosa ali com sinais de sepse, associado à síndrome vascular, a púrpura, não tem conversa, né? Então, a púrpura mais febre, que a gente fala, né? O menino tem púrpura, tá com febre, fiquem muito atentos que a chance de doença grave é grande. O hemograma é um hemograma tipicamente bacteriano, né? Temos a leucocitose com neutrofilia, temos o desvio à esquerda, a leucopenia é sim sinal de gravidade, os testes de coagulação, claro, estarão alterados, né? E a confirmação laboratorial definitiva é o isolamento, né? É a cultura do meningococo a partir de amostra de sangue, hemocultura, né? Ou amostras do líquido cefalorraquidiano. Lembrar que nós vamos puncionar essa criança, se tiver meningite associada, nós vamos achar ele lá no líquido cefalorraquidiano. Sendo que também dissemos na aula passada que a positividade no líquido cefalorraquidiano, inclusive, é muito maior que a positividade da hemocultura. O GRAM também, né? Lembra do GRAM, né? Dos diplococos gram-negativos? Realmente sugerem bem o diagnóstico, tá? Então, não é uma doença de diagnóstico difícil, na verdade. O problema é a época do diagnóstico. Então, quando você vai pensar em meningococcemia numa criança com sinais inespecíficos? Não dá. Você vai pensar em meningococcemia quando? Quando surgir a púrpura. E aí, quando surgir a púrpura, já há um grau de lesão endotelial, já há coagulopatia e em alguns pacientes já estão em CIVD. E aí vai cada vez mais aumentando a letalidade. Bom, o sangue, né, é um importante material de pesquisa, né, para o isolamento por hemocultura. Podemos fazer de 1 a 3 amostras. Na verdade, toda doença infecciosa, né, o ideal era escolher 3 amostras, né. E hoje se fala em 1 a 3 e muitas vezes não colhe por deficiências de serviço, né, mas o ideal era colher. Podemos fazer o látex, né, lembra da história do látex lá que eu falei, para hemófilos? Pode fazer a pesquisa de antígenos
no látex e contra imunoeletroforese. Na pele, o raspado da lesão, viu? Então, se a gente fizer raspado da lesão, a gente pode sim achar o agente. E aí tem aquela preocupação, eu vou mexer ali e aí vai sangrar, vou abrir aquele sangramento. Sim, tem o risco, mas claro que o raspado é feito com cotonete, é tudo direitinho. Então, quando eu brinquei lá que era para vocês se apertassem na lesão, vinha aquele tanto de sangue, não é para apertar sem luva, tá certo? Porque realmente ali é uma área contaminante também. Mesmo em caso de óbito, o diagnóstico deve ser feito, deve-se pesquisar o agente epidemiológico, é uma doença de notificação compulsória, faz parte do interesse da vigilância epidemiológica, até porque pode provocar surtos e epidemias. Então, é uma doença que precisa ser notificada, tá certo? Em termos de diagnóstico diferencial, né? Então, o diagnóstico diferencial seria para qualquer paciente com púrpura mais febre. E aí, mais especificamente, em pacientes com sepse mais púrpura, tá bom? Então, todas essas doenças em que há púrpura mais febre tem o diagnóstico, e nas que tem febre e púrpura fulminante, o diagnóstico, inclusive, tem que ser melhor feito. Então, eu citei 3 aqui, os 2 primeiros que seriam os 2 principais, e o outro que é mais uma curiosidade. Então, a dengue hemorrágica, né, no nosso meio, é um dos principais diagnósticos diferenciais, e aí a gente tem que ver a época epidemiológica, né, se estamos tendo muitos casos de dengue ou não, mas lembrar que a dengue, ela pode sim provocar púrpura, mas na pele ela tem uma tendência mais em provocar rache, exantema. Então eu imagino que vocês já devem ter visto pacientes com dengue e vejo que realmente o caso principal é o exantema. E no caso hemorrágico, em que há a hemoconcentração e a plaquetopenia, vai ocorrer muito mais sangramento de órgãos internos, né? E aí vamos citar gengiva, hematêmese, melena, etc., do que propriamente uma púrpura clássica, né, a nível de pele. Já a sífilis estafilocócica, ela é um quadro muito semelhante, ela provoca púrpura fulminante, o quadro é muito rápido, porém os quadros de sífilis estafilocócica, o estáfilo tão agressivo assim, a ponto de provocar uma sepse em uma evolução tão rápida para a sepse, geralmente são os estáfilos que têm uma resistência maior, são os estáfilos hospitalares. Então, nos casos de sepse com púrpura fulminante de pacientes que já estão internados há um certo tempo, aí o estáfilo sobressai ao meningococo. A febre purpúrica brasileira não é tão comum, mas pode ocorrer, né? Então, é um quadro febril que, após 72 horas, após 3 dias dessa febre, vai acontecer a púrpura. Vai acontecer petequia, vai acontecer aquelas lesões maiores, né? Em crianças menores de 10 anos, tá bom? Além disso, chama a atenção da febre purpúrica brasileira é que antes da doença febril, o paciente evoluiu com alguma conjuntivite. E ela pode ser purulenta, pode não ser purulenta, mas pode ocorrer umas 2 semanas antes, né? A esse comprometimento de conjuntivite. E neste caso, não vai ocorrer a meningite, somente os fenômenos vasculares. Bom, então vamos falar agora do tratamento. Antes de falar, né, do tratamento em si, eu resolvi colocar essa frase justamente para chamar a atenção mais uma vez, né? Então, ela progride rapidamente, ela pode ter falência de múltiplos órgãos e óbito em 24 horas se não houver tratamento urgente. E aí, esse tratamento precoce, né, tem que ter um reconhecimento precoce da doença, não é verdade? O problema é que, como eu disse para vocês, a suspeita diagnóstica vai recair principalmente na hora que o fenômeno vascular está em atividade, na hora da doença purpúrica, tá bom? Então, no choque, por exemplo, no choque séptico, né? Inicialmente, vamos ter sintomas inespecíficos, né? Em lactentes, muito mais. Então, após o desencadeamento toda aquela
daquela fisiopatologia de lesão endotelial, né? Durante 4 a 6 horas, nós vamos ter sintomas não específicos. E aí a febre ela já vai estar presente, né? E os sinais de sepse, né? E aí a sepse a gente lembra muito, né? Das extremidades frias, né? A pessoa começa a mudar de cor, né? Às vezes tem uma cor mais pálida, uma cor mais acidentada. As dores nas pernas chamam muita atenção, principalmente de crianças maiores e adultos. Isso vai acontecer somente 12 horas após, tá certo? E junto com esses sintomas não específicos da sepse é que começam a púrpura em si. Então, 12 horas. Então, imagine você fazendo esse diagnóstico, no mínimo 12 horas depois que desencadeou todo o processo. Tá aí o problema em se tratar a meningococcemia, né? Doutor, Sim. você já viu casos assim? Morreu em um dia? Sim, já. Já chega, às vezes não dá tempo de ir para UTI, às vezes vai para UTI e aí você, claro, a gente se interessa, né? E aí vai olhar o prontuário no dia seguinte, o paciente já está em óbito. Realmente infelizmente acontece, tá? Assim, e na pediatria, é o que mata mais rápido? Tirando, é claro, uma insuficiência respiratória, algo do gênero, assim. tirando causas externas, tirando, Aham. né, acidente, automobilístico, afogamento, né? Isso, Sim, isso. ou algum tipo de intoxicação exógena, sim, é um dos que matam mais rápido. Ah, doutor, mas você já viu o caso contrário, que a criança chegou andando no seu consultório e você falou, é meningococcemia? Já. Já de falar assim, a criança chegou andando, o que foi? Não, ela deu febre e agora pintou o corpo todo. Aí você olhava assim, além do peteco já estava cheio de púrpura. A menina, mas sabe quantos anos que a menina tem? Eu lembro assim, mais ou menos, essa menina tinha uns 13 anos. Ela é mais alta que eu, a menina. A menina é enorme. A gente posicionou ela sentada. Lembra que eu falei que a maioria é deitada? Ela a gente posicionou sentada, menino totalmente colaborativa. Ia tirar a foto igual aquele menino. Se a gente fosse tirar a foto, ia tirar a foto igual esse menino aqui. Esse aqui, ó. Tá certo? Então, já vi, já. Então, aquela história, né? Tem anjos e anjos, né? Então, essa menina, graças a Deus, assim, ela saiu muito bem, saiu sem sequela, não teve problema nenhum. Ficou internada lá com a gente um bom tempo. Mas, assim, um dia após a internação, ela não estava muito bem, não. Então, realmente, assim, procurou na hora certa, porque se procurasse no dia seguinte, mas aí ela já estava com tratamento e tal, então ela saiu muito bem. Então, infelizmente, nós temos os dois lados. Então, ela é uma doença, pessoal, que dentro da pediatria é uma doença que nos frustra muito, porque o pediatra tem muito essa coisa, né, de conseguir resolver a imensa maioria das coisas, né, de ter na pediatria uma taxa de mortalidade muito baixa em comparação com uma cirurgia, com uma ortopedia e com uma clínica médica, por exemplo, né? E aí, quando você tem uma doença que o tratamento muitas vezes é frustro, e aí a mortalidade é alta, realmente, né, é muito ruim. Então, uma vez, o colega da infectologia deu uma aula e falou uma coisa que eu nunca esqueci quando ele deu essa aula. Ele falava assim, a meningococcemia é igual aqueles brinquedinhos de geleca, moeba, né? Que estão bem ralinhos, que estão às vezes com água bem ralinho. Você tenta pegar entre as mãos e ele vai saindo entre os seus dedos, assim. E aí você tenta buscar e ele vai caindo. Você não consegue pegar, você não consegue palpar aquilo ali. Aquilo ali vai escorrendo das suas mãos. A criança vai indo embora na sua frente. Tipo assim, olhando para você, falando assim, me ajude, eu preciso de ajuda, você querendo ajudar e a criança indo embora. Isso é muito ruim, né? Eu acho que na pediatria isso é uma coisa que ninguém quer. E isso é muito ruim. Então, infelizmente, mas claro, tivemos vários casos de final feliz também. Vários casos de final feliz, mas com sequelas, com algumas amputações. E, claro, muitos casos de finais infelizes, tá certo? A sorte que nós temos hoje chama-se vacina, né? Então, a vacina facilitou muito, acalmou muito o coração do pediatra, porque diminuiu também as doenças meningocócicas em geral. Bom, em termos do tratamento, eu vou falar primeiro da fluidoterapia. Eu disse que nos casos de meningite a gente tem que fazer uma restrição hídrica, né, para evitar o edema cerebral. Já a meningococcemia, não. O paciente está em choque, né? Choque, eu tenho que fazer fluidoterapia. Então,
ao diagnóstico, primeiros sinais de choque, eu vou entrar com fluido para esse paciente. Então, eu tenho que estabelecer o normal do paciente, a fisiologia normal. Então, eu tenho que ver frequência cardíaca, eu tenho que ver o débito cardíaco, tempo de enchimento capilar, pressão arterial, etc, etc, perfusão periférica, etc, etc, tá certo? Então, fazemos a famosa terapia em bolos ou em fase rápida, né? Que é 20 ml quilo de cristalóide isotônico. E aí nós estamos falando do soro fisiológico. Crianças maiores e adultos já podem fazer os colóides, né? Como albumina, por exemplo, até resolver o choque. Então, eu vou fazendo 20 ml por quilo em sequência até eu resolver o choque. Tá bom, pessoal? É o mesmo, se você olhar para o tratamento do choque hipovolêmico, vai estar uma frase, um capítulo semelhante, tá certo? Agora, o que se tem provado é que se o paciente passar de 3 doses, passar de 60 ml, é um paciente de risco para má evolução. Se o paciente ele não hidratar com 60 ml por quilo, não voltar à sua fisiologia normal com 60 ml por quilo, é um paciente de risco, e aí, nesse caso, considerar UTI. Já digo de cara para você, a gente não vai considerar UTI depois de 60 ml, não. A gente vai considerar UTI a hora que o paciente chega, que é um paciente grave. E a gente sabendo que não vai conseguir UTI, né, muito rápido, às vezes, então, a gente já pede UTI logo. Então, na verdade, substituam esse considerar UTI para considerar tubo, tá certo? Considerar você fazer um manejo como se ele estivesse na UTI, tá certo? Porque, não, eu vou esperar fazer 3 horas para pedir UTI, de jeito nenhum, o menino chegou, você já pede, tá certo? Já disse para vocês, né? Uma criança que está indo embora pedindo ajuda e você não pediu UTI ainda, né? E a gente sabe, vocês sabem que esses 20 ml quilo numa terapia de choque é em 20 minutos. Então, quando eu falo em 60 ml por quilo, eu estou dizendo que assim, após 1 hora, a criança não entrou na sua fisiologia normal, é uma criança de pior prognóstico, tá bom? Então, aí a gente tem que considerar intubação, temos que considerar até as drogas vasoativas, tá bom? O que se observa, né, isso é uma coisa mais geral, né, que crianças graves, né, as que têm pior prognóstico, vão precisar, ao invés de 60, cerca de 100 ou até 200 ml de bolos para ter retomado a sua fisiologia. E aí, desde então, iniciar uma terapia de manutenção. Então, imagine vocês fazendo um volume desse numa criança, sem ela estar monitorada, sem ela estar no tubo, né, com assistência respiratória. Não tem como, né? Sem estar com droga vasoativa, não tem como, né? E lembrar que, claro que você vai avaliar essa criança sempre após cada bolos, né? Você tem que avaliar essa criança. E aí, de cara, né? É uma criança que tem um alto índice de contaminação, né? Como eu disse, as lesões da pele, inclusive, têm o meningococo. Então, eu vou usar lá toda a paramentação, né? Toda essa que vocês estão fazendo do Covid aí, nós vamos fazer também, com um plus de cada vez que examinar luva, né? De preferência luva cirúrgica, estéreo, terminou de examinar, joga fora, e o esteto e o capote, o avental, vai ser exclusivo para aquele paciente. Então, ele vai ficar num local de isolamento, e aí você veste o capote, usa o esteto, terminou, você tira o capote, tira o esteto antes de sair, tá certo? Então, só para chamar a atenção, tá bom? E, se você examinar e começar a ter estertores no pulmão, né? Começar a ter hepatosplenomegalia, o que deve estar acontecendo quando eu estou fazendo essa fluidoterapia? O que pode estar acontecendo, gente? Não entendi a pergunta, doutor. Eu estou fazendo a fluidoterapia no paciente, e é 20 ml por quilo, né? Todo término do 20 ml por quilo, eu vou examinar ele, né? Para saber se eu tenho que fazer mais 20, mais 20, mais 20. Então, eu tenho sempre que examinar ele depois desses 20 ml por quilo. E num dos exames, a hora que eu examinei ele o pulmão que estava limpo passou a ter estertores, decrépitos no pulmão, e o fígado e o baço começaram a crescer. Principalmente o fígado. O que está acontecendo? Vai estar tendo, sei lá, uma insuficiência cardíaca congestiva por causa do líquido, sobrecarga volêmica. Isso. Lembrar que o paciente estando em sepse, em choque séptico, tem comprometimento
cardiovascular, comprometimento, inclusive, da máquina da força de contração, né? Do débito Mas cardíaco. não? Então, pode estar acontecendo de você estar encharcando esse menino. Outra possibilidade é o quê? Aquela meningococcemia com meningite, pode ser que não precise de tanto líquido que a gente está achando, né? Porque a meningite tem que fazer restrição hídrica. Tá certo? Então, lembrar, se isso ocorrer, claro, eu vou parar a fluidoterapia. Tá bom? Vocês já estão crass, vocês já sabem tudo. Bom, em relação ao tratamento da coagulopatia, sabemos, né, gente, que não tem um tratamento eficaz da coagulopatia quando ela está plenamente instalada. Os problemas de coagulação leve são tolerados. Um exemplo clássico é na meningite meningocócica, né, que tem aquelas petex, problema bem leve. Alguns textos falam em tratamento com plasma congelado na coagulação, mas na verdade isso é muito controverso, porque geralmente não se vê um benefício real, há um benefício mais teórico do que prático, né? O que acontece é que a reversão da coagulopatia, seja ela grave ou não, vai ser consequência da reversão do choque. À medida que eu trato o choque, eu trato a coagulopatia. O problema é que tem que ver se vai dar tempo de ter a reversão do choque se a coagulopatia já não provocou a morte do paciente. Esse é o principal problema, né? Então, a correção do choque vai romper esse ciclo vicioso, tá certo? Bom, falamos aí de líquido, falamos de evolução ruim, né? Mas nós até agora não falamos quem é um antibiótico que vai tratar o meningococo, né? Então, assim, é muito semelhante na meningite, né? A ampicilina ainda é a primeira escolha, a cristalina, ela também ataca o meningococo, o cloranfenicol, né? Lembra que falamos terça-feira do cloranfenicol, né? Que eu era fã, eu sou fã e vocês agora são fãs também do cloranfenicol, uma droga excelente para tratar principalmente os gram-negativos, né? E aí o meningococo se insere neles, né? Sabendo que tem o perigo da aplasia medular, que essa aplasia medular ela é temporária, é dependente da medicação, ou seja, a hora que você parar o tratamento, esse processo ele vai cessar, e que o ideal é que se faça a dose mínima de 75 miligramas quilo dia, numa dose máxima de 2 gramas e num período máximo estourando de 14 dias. Como o meningococo tratamos 7 dias, aí fica muito tranquilo a gente tratar o meningococo com o cloranfenicol, tá certo? A cefalosporina de terceira geração atua muito bem no meningococo também. Então temos a ceftriaxona, né? Como eu disse, muitos serviços falam, muitos textos falam ceftriaxona. Nosso serviço, nós consideramos muito a ceftaxima também na dose de 300 miligramas por quilo por dia. E aí vem aquela questão, né? Chega o menino daquele jeito que vocês viram lá nos slides, né? Cadê a coragem de iniciar uma ampicilina? Fala assim, eu vou fazer uma ampicilina para uma doença dessa, né? Eu vou fazer a ceftriaxona, lógico, porque, né? Então a gente vê muita prescrição de ceftriaxone, mas não adianta. Vocês passando ampicilina ou ceftriaxone, a evolução vai ser a mesma. E eu digo por quê a partir de agora. Então, eu vou dizer para vocês, né, nessa parte final aí da nossa aula, que o meningococo, ele é uma bactéria muito da sem vergonha. Eu queria falar um palavrão mais pesado aqui, mas em respeito às damas aqui, na nossa sessão eu não vou falar. Mas ele é muito sem vergonha. Ele é o típico malandro carioca. Então eu não sei, vocês são jovens ainda, né? Então tinha a figura do malandro carioca, que é aquele cara, né, do Rio de Janeiro, que usava um terninho ali todo branco, calça branca, o blazerzinho branco, uma camisa por dentro ali meio azul ou branca mesmo, gravata branca, chapéuzinho, né, branco, que é típico aquele no carnaval, né, nos carnaval mais antigo, o pessoal que tocava aquela pandeiro, né, não sei como é que chama, pandeiro, né, que é aquele menorzinho de percussão, ele usava muito esse traje, né? Então era o cara, era o malandrão. Era o malandrão. Então ele
é um cara que se você chegar em cima dele, ele fez alguma besteira, chegar em cima dele, depois chegar em cima dele, ele sai correndo e se pegar ele apanha que ele se quebra todo. Mas se ele fizer um estrago numa família, né? Ele para engravidar uma moça de família, etc, etc, ele seria o primeiro suspeito de fazer um estrago muito grande. Então eu gosto de fazer essa analogia, né? Parece até uma brincadeira, mas não é muito. É o meningococo. O meningococo, ele ele pode fazer um estrago enorme. Ele pode fazer meningite, ele pode fazer meningococcemia quando está dentro do ser humano em indivíduos suscetíveis. E ele pode ficar caladinho também, sem fazer nada, escondidinho ali, até certo ponto, né? Que aí, quando ele chegar em outro hospedeiro, provocar essa doença. Mas quando esse vagabundo vai pro ar, né? Ele morre muito rápido. A variação climática mata ele muito rápido. E o antibiótico adequado mata ele muito rápido. A ampicilina mata ele muito rápido. Clonofenicol, ceftriaxone, mata muito rápido. Então, depois de 24 horas de antibiótico, você nem acha mais o meningococo, você não consegue nem fazer hemocultura, cultura de líquido, nem nasofaringe, você acha ele mais. O problema, e por isso, por isso, que no caso das meningites meningocócicas, nós temos uma evolução mais favorável, porque dá tempo de você tratar, né? Já na meningococcemia, o problema é que o meningococo ele vai ativar todo o processo CIVD. A hora que a CIVD estiver instalada, poxa, muitas vezes você não tem como tratar mais esse paciente. Você pode matar o meningococo, mas o processo que mata, que é a CIVD, que é o choque, inclusive, associado, ele vai estar lá em pleno funcionamento. Então aí tá aí a diferença, tá certo? Por isso que ele é um malandro carioca. Ele morre muito fácil quando está em meio ambiente, ele morre muito fácil quando iniciamos antibióticos, entre aspas, simples, como uma ampicilina, mas quando ele faz o estrago muito grande, tá certo? Então eu uso essa analogia só para vocês terem essa ideia, para visualizar como é essa questão do meningococo, tá certo? Que aí dá para a gente entender muito essa questão da doença e a questão do tratamento e de qual antibiótico a gente vai usar. Bom, o prognóstico, né, dos pacientes que sobrevivem, né, a imunidade, ela é específica para cada sorogrupo, tá certo? Então, se foi meningo A, a imunidade só para o meningo A. E o grau e a duração dessa imunidade ainda é desconhecido, tá bom? E não temos imunidade cruzada. Então, se foi meningo A imunidade é para o meningo A e não vai ter imunidade cruzada com B, com C, etc. Tá certo? Isso vale, claro, também para vacina. Apesar do tratamento, né, 7 a 10% evoluem para óbito. Eu falei para vocês que ali no início da apresentação que era de 7 a 70%. No Brasil, a gente tem taxas aí que são próximas de países desenvolvidos, então temos aí de 7 a 10%, tá certo? E desses 90% que sobrevivem, né, 10% podem evoluir com alguma sequela permanente. E aí, né, vamos chamar, a amputação de extremidades ela é a mais comum, mas podemos ter surdez, já tivemos casos de surdez, algum grau de paralisia, algum grau de lesão cerebral, né, e aí por hipóxia também, né, decorrente da sepsis, e aí provocar convulsões. Em termos de quimioprofilaxia, né, não muda nada do que conversamos terça-feira. Então, hoje eu estou em contactantes, têm que ser íntimos, né? Então, são as pessoas da casa, os amiguinhos da creche, da escola, e aqueles profissionais de saúde que vão examinar o menino sem a paramentação adequada. E aí, nesses casos, indica-se a rifampicina, né, 20 miligramas quilo dia de 12 em 12 horas por 2 dias. Os adultos é o comprimido de 600 miligramas, 2 vezes ao dia por 2 dias. Ou a ceftriaxona em dose única, menores de 12 anos, 125 miligramas, maiores de 12 anos, 250 miligramas. A ciprofloxacina e a azitromicina também podem ser usadas. A vigilância epidemiológica acompanha os contatos por 10 dias, tá certo? Então, no período em que se tem o caso índice, a vigilância epidemiológica faz a busca ativa.
e passa a ter contato, muitas vezes telefônico, né? Claro que não vai lá todo dia na casa das pessoas, contato telefônico, para que, caso alguém tenha sintomas, inclusive sintomas inespecíficos, são orientados a imediatamente fazer a internação. Tá joia? Deixa eu ver, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Não, Doutor, deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida. claro. Se os contactantes, né? Porque eu resolvi uma questão esses dias, aí eu queria só confirmar. Nos casos dos. Vamos supor que tenha criança, assim, tenha irmãos em idade escolar. Se eles tiverem feito a profilaxia e tiverem assintomáticos, eles podem continuar indo para a escola, né? Sim, depois da profilaxia. Depois da profilaxia pode ir normal. Isso, Se normal, der tá? sintomático. Tá Isso, certo. Obrigada. exatamente, tá bom? Bom, em relação às vacinas, né, de novo, as 3 exclamações, né, porque a gente fica muito feliz quando tem uma notícia boa no meningococo. Hoje nós temos, né, nós temos a vacina contra o meningo A, vacina contra o meningo B, vacina contra o meningo C, e temos também vacina tetravalente, né, que é o ACY e W135. Então, aí, as mães, né, pensam muito na meningite, mal conhecem a meningococcemia, mas por causa da meningite, elas querem vacinar tudo, né? Então, ou querem fazer o ABC, ou querem fazer a tetravalente mais AB, né? Que seria o ideal, né? Que a gente ia pegar o ABCYW135. Bom, eu vou mandar hoje, né? Eu prometi hoje mandar para vocês o calendário vacinal. Então, vocês vão ver lá no calendário vacinal qual é o que está no calendário vacinal. Então, se não está lá, tem que comprar, tá certo? E aí, ter que comprar, hoje, depende muito, né? Depende da época. Se tiver tendo notícia de meningite, se um menino teve meningite em Brasília e saiu na imprensa, a vacina já aumenta, né? Mas no geral, o custo da tetravalente em locais de vacina aqui no Distrito Federal fica perto de R$ 200, tá? A meningo B, A, B, C ali, um pouco menos, mas não tão menos, mais de R$ 100, se não me engano, tá certo? Então, só para dar uma ideia, porque é uma pergunta frequente, principalmente nos ambulatórios, principalmente nos ambulatórios de C e D, de crescimento e desenvolvimento, as mães perguntam sobre as vacinas, né? E aí a gente, às vezes, tem que dar uma ideia de preço para ela ver se vai fazer ou não, tá certo? Bom, alta desse paciente. Não existe tratamento oral igual a meningite. Esse paciente vai iniciar e terminar o tratamento internado, tá bom? Então, o tempo mínimo de internação é de 7 dias. Pacientes que evoluem com complicações, né, ou paciente que não evolui bem, que você pode pensar em outro agente, né, estáfilo, por exemplo, aí claro que vão ter mais tempo de internação, mas a grande maioria dos pacientes que sobrevivem, tá? E aí, assim, às vezes eu passo a impressão que 90% vão morrer. Eu disse que a letalidade é de 7 a 10%. Então, dos 10 que internarem, um morre e os 9 sobrevivem, tá? O problema depois é a questão das sequelas. Vão ficar internados por no mínimo 7 dias, porque vão fazer 7 dias de ampicilina, 7 dias de ceftriaxona, 7 dias de clorfenicol, etc, etc. A melhora clínica, ela é decorrente da remissão do choque, e a remissão da CVD, idem, é decorrente da remissão do choque. Quando que eu vou saber que a CVD já parou, né? Que a gente já, assim, passou a parte mais difícil da doença? Quando parar de surgir mais peteca. Não teve mais peteca, não teve mais púrpura. E aí a gente avisa a mãe. A mãe com certeza vai ficar muito preocupada, né? Claro, uma doença grave. Então ela podem ter certeza que a mãe grava todas as petecas do menino, tá certo? Isso é a mãe, eu acredito, isso é verdade. Então, se aparecer novas, ela vai sim saber. A ausência de febre, né? E por mais de 24 horas também, tá bom? Claro que a melhora ambulatorial vai acompanhar a melhora clínica. Todos esses pacientes têm consulta ambulatorial agendada no nosso ambulatório, tá? No nosso ambulatório, todos os casos de meningococcemia são marcados para a gente acompanhar, até para ver aí o segmento, a questão das sequelas, né? Quadros neurológicos, surdez, etc. Bom?
Pessoal, em relação à meningococcemia, é isso que eu queria falar para vocês. Apesar de não ser um tema tão extenso como outros que nós fizemos aqui, né, nos outros dias, ele tem uma fisiopatologia muito bem definida, um quadro clínico e um tratamento muito bem definido, um tratamento, né, uma antibioterapia até simples em decorrência da gravidade da doença. Então, realmente, assim, não tem muito mais o que falar da meningococcemia, fora o que a gente conversou agora, tá certo? Tem dúvidas? Alguém queria comentar alguma coisa? Só isso mesmo, doutor. Eu acho que é um tema muito de boa. Basicamente, a gente sabe identificar e tratar rápido. Valeu. Sim, é bem interessante porque, como eu disse, quem já viu uma vez não esquece mais e a suspeita diagnóstica é feita no momento que a criança chega. Então, isso daria uma impressão que a gente faria diagnóstico precoce, mas infelizmente vai a procura ao hospital comprar a suspeita diagnóstica é quando já está instalado o fenômeno vascular, né? Já disse isso para vocês, mais de 12 horas de doença. Então, infelizmente, o diagnóstico que seria precoce passa a ser meio que tardio. Mas, claro, somos bem agressivos na fluidoterapia, somos bem agressivos em relação à antibiótico terapia e, como eu disse, a gente pede logo a UTI, porque, se possível, o suporte ventilatório invasivo precoce e uso de drogas vasoativas, com certeza vão auxiliar mais e vão ajudar mais na sobrevida, tá certo? É uma coisa que o pessoal sempre fala, né? Se chegou uma criança e passou pela sua cabeça que pode ser, tem que pensar que para melhor pecar pelo excesso que pela falta. Pronto, melhor pecar pelo excesso, pela falta, né? Na dúvida, pro réu, né? Então, é isso. A doença purpúrica é essa, tá certo? Ah, mas a maioria das crianças que chegam com púrpura são meningococcemia? Não, a maioria não é, graças a Deus. A maioria vem com púrpura, mas sem febre, sem doença infecciosa, né? E aí você vai fazer investigações de púrpura ali, púrpura trombocitopênica, etc, etc. Então, ainda bem que pelo menos são doenças que dá pra gente investigar, vai na enfermaria, às vezes a maioria delas nem fica com acesso venoso, né? A maioria das púlpuras não são meningococcemia que chegam ao nosso pronto-socorro, ainda bem, tá? Pessoal, interrompi a gravação aqui.